Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Poucas horas agora nos separam do início de um novo Shabat na Terra Santa de Israel, e o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura da porção semanal da Torá intitulada Re'eh. A paraxá deste Shabat é Re'eh, e nela está contida uma mitzvah muito significativa. Todos os mandamentos divinos são muito importantes, é claro, mas é preciso lembrar que a boa parte das mitzvot são exclusivas para o povo judeu. Só o judeu pode cumprir Shabat. Só um judeu pode colocar uma mezuzá na sua porta. Só um judeu pode colocar tefilim. A proibição de comer carne com leite na mesma refeição só existe para nós judeus. E eu quero falar hoje de uma dessas mitzvot que só pode ser cumprida pelo povo judeu. E por que eu quero chamar a atenção desse fato? Vejam, nós recebemos a Torá no Sinai há mais de 3.300 anos. Portanto, ao longo desse período, ela exerceu grande influência sobre o mundo, sobretudo no Ocidente. Mas a verdade é que grande parte dos mandamentos divinos, e lembrem-se que o mandamento divino é a vontade preconizada pelo Criador no mundo. Boa parte dos estatutos da Torá chegam, ao Ocidente de uma forma corrompida. Ou seja, existe uma corrupção no sentido, pelo seu mau uso, pelos interesses inconfessáveis daqueles que, manipulando o seu sentido, utilizam em seu próprio benefício. E isso aconteceu com inúmeros mandamentos divinos. Eu acredito que essa altura do campeonato eu deva ter despertado o seu interesse, você esteja aí do outro lado da câmera se perguntando qual mandamento, Atila. Porque essa paraxá começa falando das bênçãos e das maldições, que o Criador lança sobre aqueles que não cumprem a sua vontade. Assim começa o primeiro passuco da Torá. Mas eu quero falar sobre macê, eu quero falar sobre dízimo, e eu preciso fazer uma observação inicial. Eu tenho um cuidado muito grande para tratar desse tema, até mesmo posso dizer um certo temor, justamente porque no mundo todo, e particularmente no Brasil, o Instituto do Dízimo foi utilizado para enriquecer líderes religiosos. A verdade é que muitos daqueles que dizem falar em nome de Hashem manipulam o mandamento do dízimo com uma única finalidade: enriquecer, desfilar em Dubai com relógio Rolex, comprar mansões, andar em jatos comerciais. Dízimo só é recolhido por judeus. E eu lanço um desafio público aqui. Aquele que puder me provar que na Torá oral, na Torá escrita, um monoteísta, ou mesmo um bininoa, deve recolher dízimo, ou mesmo pode recolher dízimo. Mas, Átila, eu não posso fazer caridade? Eu não posso dar dinheiro aos pobres? Claro que você pode, e a Torá preconiza, esse comportamento por parte de todos os seres humanos. Mas dizer ao bininoa que ele tem obrigação de recolher dízimo é uma aberração, é uma abominação. Por quê? Aquilo que é abominável é aquilo no qual a luz do Criador não está presente. E o que a gente tem visto, especialmente no Brasil, é que os líderes religiosos manipulam as pessoas retirando a luz do Criador dos seus mandamentos. A Torá é manipulada para servir, como eu chamei a atenção antes, a propósitos, que não são os propósitos maiores do Criador no mundo. Isso é uma introdução, e eu quero começar a tratar desse tema, mesmo sabendo que eu não vou poder esgotá-lo, muito longe disso, porque é um instituto que é tratado pela Torá numa infinitude de passuquim. Existem muitos versos que falam sobre esse tema. Portanto, eu quero me dedicar aqui muito mais a dizer o que ele não é, do que propriamente o que ele é, para que nós possamos limpar esse terreno, exceto o fundamental: o mandamento de recolher 10% sobre os seus rendimentos é para os judeus. E eu quero começar esse vídeo, como eu já fiz em tantos outros, lançando diretamente a você uma pergunta. Imagine que você seja um empreendedor, que você tenha uma atividade no qual você tenha se dedicado, e você tem uma empresa, não importa o ramo, e você tem a oportunidade de ter como teu sócio o Bill Gates,
da Microsoft, o Jeff Bezos da Amazon, quem sabe o Larry Page do Google, ou então o Elon Musk da Tesla, você ficaria muito feliz, evidentemente, de ter um sócio como esse, de um aporte financeiro dessa natureza, porque esses são 4 dos 10 homens mais ricos do mundo. Ter um desses caras como teu sócio te traria grande alegria e você ia gritar aí, como eu posso ouvir, algo como uau! Né? Um desses homens como meu sócio, se nós pensarmos em termos do Brasil, uma Lúcia Maggi, um André Esteves do Banco Pactual, um Luciano Hang, ou então um Paulo Lemann, que é o brasileiro mais rico que existe, certamente isso te traria grande prazer. Mas eu quero dizer para vocês que o meu prazer está em me associar com aquele que tem o governo da Parnassal, encarregado de todo o sustento do mundo. Domingo agora é Rosh Chodesh, inicia-se o mês de Elul. Ou seja, nós temos 40 dias para fazer Teshuvá, porque logo em seguida vem Rosh Hashanah e Yom Kippur, e é o decreto que nos confere vida ou não, que nos confere Parnassá ou não. Tudo que diz respeito à nossa vida, para judeus e não judeus, será decidido pelo Criador no julgamento de Rosh Hashanah. Portanto, se é para me associar com alguém, eu quero me associar com quem tem controle, porque o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, ele pode falir, ele pode perder tudo que teve. Quantos ricos, né, perderam toda a sua riqueza, alguns voltaram a recuperar. Por quê? Porque a existência do mundo físico, né, guarda esses elementos de imprevisibilidade. Por quê? Aquilo que nós chamamos de acaso, coincidência ou imprevisibilidade, nada mais é do que a vontade do Criador no mundo. Então eu quero ser sócio de Hashem, mesmo que seja, né, para ter um negócio. Muitos judeus não contribuem com 10% dos seus rendimentos. Eles recolhem macê de 20%. Eles fazem um acordo com a Kadosh Baruch Hu, que eles vão, né, ser mais generosos no cumprimento das mitzvot da Torá para receber mais bênçãos nas suas vidas. E isso é permitido ao judeu, porque ele tem a obrigação de recolher macê. Como perder a oportunidade? Essa é uma segunda pergunta que eu dirijo a vocês, de ser sócio do dono do mundo. Eu tenho aqui nesse canal ensinado as pessoas a ser sócias do Criador de muitas formas. Alguns meses atrás eu gravei aquele que eu julgo ser o vídeo mais bonito que eu já fiz, no qual eu dizia para cada mulher como ela pode ser parceira do Criador no mundo, através da concepção, trazendo vida. A Torá nos oferece muitas oportunidades para nós sermos sócios, parceiros, emissários, Sheliach, né, do Criador no mundo, embaixadores de Hashem no mundo. Nós podemos nos associar ao Criador de muitas formas, mas nós, judeus, temos prescrito na Torá a obrigação de recolher macê. Então eu me dirijo diretamente a você, que é judeu e que me ouve. Se você não está recolhendo macê, você não está cumprindo os mandamentos divinos. Você está perdendo a oportunidade de receber grandes bênçãos. Vejam, eu saí há pouco para fazer minhas últimas compras para o Shabat. Eu preciso de vinho, eu preciso de ralá, eu preciso de comida, eu preciso de vela. Tudo aquilo que eu gasto para poder fazer Kiddush de Shabat, para poder celebrar Shabat, eu compro do bom e do melhor, meus amigos. Claro, não compro caviar, mas eu compro a melhor ralá que eu acho. Eu procuro comprar um bom vinho. Por quê? Porque a Torá nos diz que tudo aquilo que o judeu gasta para celebrar o Shabat será devolvido a ele. Então eu não tenho por que me preocupar. Por que eu estou falando desse tema? Para mostrar para vocês que tudo aquilo que o Criador nos promete, as recompensas que Ele nos promete no mundo físico são cumpridas. E a Hashem nos promete que ao cumprir os mandamentos divinos, que nós vamos nos entesourar para o mundo vindouro, para o Gan Eden, para o Olam Abá, para o paraíso, mas Ele também nos promete, está escrito na Parashá Re'eh, que nós teremos grande abundância se recolhemos macê. Mas é preciso entender que a Israel bíblica era uma sociedade no qual a principal atividade econômica era agropastoril. O nosso povo plantava ou criava gado. E o macê, ele é sempre baseado nessas duas atividades. O que você recolhe baseado nessas atividades. É claro que, Átila, você trabalha com agricultura, você cria gado? Claro que não. É evidente
que nos dias de hoje nós somos obrigados, né, a interpretar a Torá com base no fato de que o nosso povo hoje desenvolve as mais diferentes atividades econômicas, portanto a fonte, né, da sua renda é muito diversa, mas isso não nos liberou de recolher Maaser. Mas prestem muita atenção, Maaser não é de Sedaká. Eu recolho os 10%, mas também faço de Sedaká. E um não-judeu pode fazer caridade, a Torá preconiza esse comportamento. Mas a Torá nos diz a quem o judeu deve dar o seu Maaser. O judeu deve dar o seu Maaser ao sacerdote, ao levita, ao órfão, à viúva, ao mendigo, ao peregrino, ao doente, emprestando ao outro judeu. É para isso que o Criador nos pede para que nós recolhamos 10%, né, do valor que nós recebemos para devolver a quem de direito. Sedaká é traduzido em português como caridade, mas a expressão mais correta é justiça. Maaser também é sinônimo de justiça, porque nós, judeus, recebemos 10% a mais do que deveríamos receber. Esses recursos não nos pertencem. O Criador apenas nos coloca como guardião desses recursos e nós devemos devolver eles, né, ao Criador. E devemos fazer isso conforme a Torá nos orienta, entregando a esse grupo de beneficiários. O dízimo é para o pobre, apenas para o pobre. Não é para enriquecer líderes religiosos de nenhuma ordem, de nenhuma natureza. E quem faz isso? A Torá promete receber grandes bênçãos, que significa a produção abundante. Então ele vai ter chuva quando ele precisa, ele vai ter sol quando ele precisa, a terra será produtiva, os animais dele serão saudáveis, ou seja, a Kadosh Baruch Hu cria um caminho para o qual cada um de nós pode se tornar rico, mas é preciso algum esforço, porque a atividade agrícola, a atividade agropastoril exigem esforço. Evidentemente, a Kadosh Baruch Hu não vai recompensar o parasita, aquele que enriquece às custas dos outros, e é por isso que entre nós é proibido a cobrança de juros, dar, né? Ou melhor, devolver a Hashem aquilo que não nos pertence, é cumprir a vontade do Criador. No meu último vídeo, ou penúltimo, já não me recordo, eu falava sobre aquilo que o Criador pede a nós. Eu dizia, ele nos pede para cumprir a Torá, e o Maaser é um dos mandamentos divinos. Os judeus mais ricos, percebam isso, são aqueles que mais dão dinheiro em Tzedakah. Está aí a família Safra como exemplo disso. Construiu museus, hospitais, praças, sinagogas, ajuda milhares de judeus a estudarem Torá, além de recolherem o seu Maaser, fazem imensa de Tzedakah ao povo judeu, ajudam o Estado de Israel e ajudam uma série de outras obras sociais no qual os judeus nem estão diretamente envolvidos. Olha a riqueza que essa família obteve. Será que nunca parou para pensar que esse é o segredo, ou um dos segredos do povo judeu, que faz com que o nosso povo seja tão pequeno, mas seja tão exitoso em todas as atividades no qual ele se envolve, inclusive a atividade bancária, porque nós cumprimos as leis divinas, nós fazemos o que o Criador nos pede. Se você, que é judeu, não vai dar uma, você saiba que esse dinheiro vai ser tomado de você. E ele não vai ser só 10%, o Criador vai tirar tudo de você, né? Seu veículo vai quebrar, sua máquina de lavar vai ter um defeito, você pode ter uma doença na família e gastar muito dinheiro para recuperar a sua saúde. Seja grato ao Criador, cumpra aquilo que a Kadosh Baruch Hu nos pediu. Não é para mandar dinheiro para mim, não é para dar dinheiro para rabino, é para dar dinheiro ao sacerdote. Se o rabino for um coi, então que assim seja. Se você quer ajudar a tua sinagoga e tzedakah, você não precisa dar o seu Maaser, né? Procure dar o seu Maaser sobretudo para aqueles que a própria Torá define. Vejam, existe uma quantidade gigantesca, mesmo no Brasil, de orfanatos, de casas que oferecem refeições para os judeus pobres. Nós temos a Hevra Kadesh, os cemitérios judaicos. Existem tantas formas de um judeu destinar os recursos do seu Maaser, auxiliando a nossa comunidade. Faça isso. E tenha sempre as suas contas muito claras.
Quando você tem um sócio, é muito importante que você tenha transparência nas suas contas. Então, se você ganha 1.000, você tem que dar no mínimo 100, não dá 10. Porque você não pode enganar o Criador, Ele tudo sabe, Ele tudo vê. Você só está enganando a você mesmo. Mas as consequências é que as bênçãos são retiradas da sua vida. Se você se associa a Hashem, você vai receber bênçãos. Como eu chamei a atenção, essa paraxá começa falando de bênção e maldição. Meus amigos, a maior de todas as maldições é quando Hashem retira a bênção de você. Quando Hashem tira a bênção da saúde, que vitaliza o seu corpo, você fica doente, você não faz mais nada, você vai perder muito dinheiro com certeza. Se Hashem não te dá a bênção de ter clientes entrando na tua loja, o teu negócio vai falir. Se Hashem não te dá um sócio honesto, você vai ser roubado pelo teu sócio. Muitas pessoas pensam que maldição são apenas decretos duros que descem nas nossas vidas. Eles podem ser também, mas na maior parte das vezes não. Na maior parte das vezes, a tua arrogância a respeito de tudo que você tem é tão grande que o Criador se afasta, porque aonde tem arrogância, Hashem não pode habitar o mesmo espaço. Meus amigos, para obter as bênçãos do Criador, ou seja, nos afastarmos do sofrimento desnecessário, nós devemos cumprir aquilo que Ele nos pede. Nunca fazer algo que seja ofensivo à vontade de Hashem. Você não rouba, né? Você não engana os seus clientes, você não rouba o sócio, não rouba os teus clientes, você não comete crimes. Por quê? Porque a Torá expressamente diz que isso é proibido. Não é verdade? Só que quando você, como judeu, não cumpre uma mitzvah da Torá, você está transgredindo a Torá da mesma forma, porque existem mandamentos positivos e negativos. Há o que você deve fazer e o que você deve se abster de fazer. Mas Edson, eu não sou judeu. Você não é judeu, mas também não precisa endurecer o teu coração. Você não é judeu, mas também não precisa fechar a tua mão para o pobre. Né? Não há nada que expresse mais o mandamento divino de amar o próximo do que emprestar dinheiro a uma pessoa que está necessitada, né? De auxiliar alguém que realmente precisa da nossa ajuda, mas muito cuidado na sua escolha, porque não adianta simplesmente entregar dinheiro a qualquer um. Você não recebe méritos ou bênçãos por agir dessa forma. Procure ser criterioso na hora de fazer a sua doação. Se você não é judeu e faz caridade, seja criterioso. Mas aqui eu devo doar, Átila, sobretudo as pessoas da sua família, né? Os seus parentes, próximos ou distantes, não importam. Pessoas que estão ligadas a você por um vínculo de consanguinidade, foram aquelas pessoas que Hashem escolheu fazer parte do teu núcleo familiar. Há uma história muito conhecida no judaísmo de um judeu que foi procurado, um judeu que tinha recursos, que foi procurado por um parente muito distante, um primo de terceiro grau, que ele praticamente não conhecia, só havia ouvido falar. E esse primo procurou ele para pedir um empréstimo, então ele dizia, mas eu vou emprestar dinheiro a você, mal te conheço, mas nós, judeus, vivemos pelo mérito das ações de um parente muito distante. Que parente é esse? Abraão Avino. Nós temos vida e temos bênção graças a esse parente que está distante de nós quase 4.000 anos. Se pelo mérito das ações desse parente nós vivemos, progredimos, recebemos bênçãos no mundo, como você pode negar um primo de segundo a terceiro grau? Eu falo isso especialmente para nós judeus, mas o mesmo vale para os não judeus, né? Vamos nos esforçar para ajudar as pessoas. Ah, mas ele não vai me pagar o empréstimo. Se ele não pagar, o fiador é Kadosh Baruch Hu. Ninguém, eu gravei um vídeo há umas 3 semanas atrás, ninguém é punido por cumprir uma mitzvah. Todos nós devemos auxiliar pessoas que passam por grande dificuldade financeira. E no caso dos judeus, isso é obrigatório. Ao entregarmos o dízimo, estamos dando a cada um o que corresponde a ele, porque são recursos que nos chegam para nós nos assenhorarmos desses recursos de forma definitiva. Não! E muitas pessoas têm muita dificuldade, muitos judeus têm muita dificuldade de botar a mão no bolso, né, de tirar o dinheiro, né, para dar, porque embora a maioria de nós tenha sido educado desde a tenra infância a fazer tzedakah, a doar macé, de entregar esses recursos,
Muitos outros judeus, pelo seu estado de assimilação religiosa, não foram educados nessa cultura, mas sempre a oportunidade de começar, porque nós cumprimos o mandamento de Massé com um propósito maior no mundo, que é fazer justiça. Portanto, não existem primos distantes para nós, quando nós damos a cada um segundo o que lhe corresponde. E eu insisto nesse ponto, você pode agir como anjo. O que as legiões de anjos que servem a Kadosh Baruch Hu fazem? O que eles fazem é servir a Hashem no seu propósito divino. Então o anjo vai até os céus e traz o decreto ao mundo físico. Quando você cumpre a vontade de Hashem, meu amigo, você está fazendo isso de uma forma mais qualificada do que o anjo, porque o anjo não tem escolha. Ele não tem livre-arbítrio. Mas quando você tira dinheiro e dá para uma pessoa, às vezes até sem saber ao certo se ela vai te devolver, se isso não for uma caridade, mas um empréstimo, o fiador é a Kadosh Baruch Hu. Portanto, meus amigos, se você quer ser sócio do Criador na criação do mundo, na manutenção do mundo, faça caridade. Se você não é judeu, cumpra a mitzvah de Massé, se você é judeu, e em todos os casos faça de Tzedakah, porque de Tzedakah salva a vida. Quando nós damos Massé, nós demonstramos sobretudo que, talvez essa fosse uma pergunta que você do outro lado da câmera pudesse me fazer. Quando nós recolhemos o Massé, nós estamos dando uma demonstração extraordinária de fé, de emuná. Eu tiro 10%, mas eu posso tirar 20%, eu posso tirar 30%. Por quê? Porque eu sei que quem me sustenta é a Kadosh Baruch Hu, não é a minha inteligência, não é o meu esforço, não são as minhas capacidades que me foram dadas pelo Criador, é a bênção divina, é ela. E lembrem-se que agora, em Rosh Hashanah, o nosso futuro vai ser decidido. Portanto, corrijam as suas ações, e uma delas, que nós judeus temos o hábito de fazer no mês de Elul, que terá início agora a partir de domingo, é aumentar a Tzedakah, porque nós queremos despertar a misericórdia divina ao Criador. Comece mostrando a Kadosh Baruch Hu que você está se corrigindo. Eu falo isso diretamente aos judeus. Os não-judeus também podem aumentar em caridade, eles também vão se beneficiar, mas não para líderes religiosos, não para enriquecer aqueles que manipulam a esperança e a fé dos mais pobres, dos mais ingênuos. Não permita que tal coisa, aconteça, sobretudo que você faça parte disso. Aquele que nos sustenta nos pede que amemos ao próximo, que demonstremos a nossa fé no Criador, para nós também recebermos as bênçãos do Criador, recebemos aquilo que também nos corresponde, porque nós também temos o nosso mazal, nós também temos aquilo que nos cabe no decreto divino que está nos céus e que muitas vezes não chega ao mundo físico, porque você não tem uma vida reta, porque você não cumpre as leis divinas. Então, muitas vezes você tem grande riqueza que fica retida nos céus e que não chega até a sua vida. Por quê? Porque você tem uma vida imoral, porque você tem um comportamento no trato dos seus negócios ilegal. Para nós recebermos bênçãos, nós temos que fazer aquilo que o Criador nos pede, meus amigos. E é aí o segredo do povo judeu, e é aí que se concentra o mérito que nós precisamos agora, e mais do que nunca, acumular para o nosso julgamento divino que está aí às portas, meus amigos. Shabbat Shalom!